Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo anterior, nós mostramos a você como que a gota ocorre. Neste vídeo de hoje, nós vamos discutir como que o médico faz para diagnosticar e, eventualmente, vir a tratar a gota. Porém, antes de começar, eu gostaria de te convidar a inscrever-se no nosso canal e, caso você goste do vídeo, deixe o seu joinha aqui, ok? Vamos então? Então, nós vamos falar hoje como diagnosticar, ou seja, como chegar à conclusão que isso pode ser gota. Então, eu vou pegar alguns slides do vídeo anterior para a gente poder retomar o raciocínio. Bom, nós tínhamos comentado, e eu vou aqui repetir, que a gota é uma doença metabólica, ou seja, é uma doença do metabolismo nas quais nós temos um aumento de ácido úrico na corrente sanguínea. Esse ácido úrico na corrente sanguínea aumentado a gente chama de hiperuricemia. E esses cristais de ácido úrico que estão aumentados na corrente sanguínea, eles acabam se depositando nas articulações, gerando um processo inflamatório, que o dedo das mãos, o dedo dos pés, cotovelo, joelho, ficam inchados, bastante dolorosos, bastante doloridos. Isso é a doença gota. Na discussão anterior, nós mostramos a você que quando esses cristais se depositam nessas articulações, vindos da corrente sanguínea, eles vão produzir uma resposta inflamatória, então. Então, os cristais são formados na corrente sanguínea, né? O ácido úrico é formado na corrente sanguínea e ele se deposita nas articulações, cristaliza aqui nas articulações. Isso funciona como se fosse, para você entender melhor, como se fossem espinhos ali nas articulações. E aí eu tenho uma resposta inflamatória localizada ali. Perfeito? O que nós vamos aqui tentar fazer? Nós vamos mostrar a você como que a patologia se manifesta e qual que é o raciocínio que o médico desenvolve para poder propor um tratamento. Vamos lá? Bom, nós tínhamos comentado que o ácido úrico é o produto da degradação das proteínas. Tanto proteínas animais quanto proteínas vegetais, mas principalmente proteínas de origem animal. Ok? O álcool também apresenta proteínas que podem vir a produzir ácido úrico. Né? As leveduras podem gerar ácido úrico também. Então, quando a gente degrada a proteína, essas proteínas são transformadas no que a gente chama de bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas são substâncias que o organismo precisa para formar várias coisas úteis no nosso corpo. E as principais bases nitrogenadas aqui, elas são as bases purínicas, a adenina e a guanina. Aqui, ó, adenina e a guanina, que são bases, são estruturas químicas contendo carbono, hidrogênio, nitrogênio e, eventualmente, também oxigênio. Essas bases nitrogenadas vão ser convertidas em ácido úrico, que, por sua vez, vai ser eliminado na urina. Então, o ácido úrico é o produto de degradação das proteínas. Proteínas se transformam em bases nitrogenadas se transformam em ácido úrico, e esse ácido úrico é excretado, é jogado fora. Esse é o processo normal de produção e excreção do ácido úrico. Perfeito? Bom, aqui inicia a nossa discussão de como que o médico raciocina. Então, o paciente chega reclamando daquelas dores articulares que começa geralmente depois de algum final de semana que o paciente teve contato com churrasco, comeu muita carne, aí durante a semana incha as articulações e aquilo dói muito fortemente. E aí o paciente, muitas das vezes, ou ele espera passar a crise aguda e depois ela vai voltar eventualmente, ou ele procura um médico para poder tentar não mais ter tantas crises. Eu quero aqui deixar claro a você que a gota, infelizmente, ela não tem cura, tá? É uma doença metabólica de origem genética. Porém, o tratamento farmacológico, o tratamento que o médico propõe, é para tentar fazer com que uma crise se distancie da outra.
Ou seja, espace uma crise e outra. Fique longe da outra para que o paciente sofra menos, ok? Bom, nós sabemos que se o paciente não procurar um tratamento, essas articulações vão se deformando, vão se dissolvendo. É como se o osso literalmente fosse, com o passar dos anos, ele fosse se dissolvendo. E aí eu tenho um processo degenerativo, ok? Então a gota pode acontecer por excesso na produção do ácido úrico, e aí nós temos medicamentos específicos para isso, ou por redução na excreção do ácido úrico. Observa aqui o slide anterior, observa. O ácido úrico é produzido por ação dessa enzima aqui, ó, xantina oxidase. O paciente com gota, geralmente ele pode ser que ele tenha muita dessa enzima. Geneticamente ele produz muita xantina oxidase. Aí o que acontece? Ela transforma as bases nitrogenadas em grande quantidade de ácido úrico. Aí o paciente entra neste caso aqui, ó, excesso de produção de ácido úrico. E aí existem medicamentos específicos para isso. Ou pode acontecer de o paciente não conseguir estar eliminando adequadamente a urina, o ácido úrico da urina. Ele faz xixi normalmente, mas ele não consegue excretar o ácido úrico em quantidade adequada. Aí ele entra neste caso aqui, ó, redução na excreção do ácido úrico. Aqui será um tipo de tratamento e aqui será outro. Aí você poderia perguntar, mas qual que é o meu problema? O meu problema é excesso na produção ou redução na excreção? Bom, isso tem que ser investigado pelo médico. O que o médico vai fazer? Como que o médico vai saber onde está o problema? O médico geralmente vai pedir uma bateria de exames. Por que eu estou falando isso? Porque você pode achar que o seu problema é gota e às vezes ser outro processo artrálgico. Pode ser artrite reumatoide, pode ser lúpus, pode ser gota, pode ser fibromialgia. Existem várias doenças que inflamam as articulações. É claro que o médico vai investigar isso, então ele vai pedir vários exames laboratoriais. Um dos exames que ele vai pedir para colher o sangue do paciente e dosar o ácido úrico no sangue. Então ele vai vir aqui pedir para se colher o sangue do paciente e dosar o ácido úrico no sangue. E vai pedir também para que o paciente faça o que a gente chama de dosagem do ácido úrico em urina de 24 horas. O que é isso? Nós vamos dosar o ácido úrico que o indivíduo produz ao longo de 24 horas. O médico pede para ele coletar a urina de 24 horas, ou seja, ele vai colocar isso dentro de um frasco, que geralmente o laboratório fornece, e lá no laboratório eles vão dosar esse ácido úrico. Então você percebe que tem dois caminhos aqui, ó. Nós vamos dosar o ácido úrico no sangue e vamos ao mesmo tempo coletar a urina para dosar o ácido úrico na urina. Agora vamos raciocinar. Pois bem, se o ácido úrico no sangue estiver aumentado e na urina estiver normal, o problema é na produção. Está produzindo muito, está excretando normal. Então o problema é na produção. Então o que o médico vai ter que fazer? Vai ter que prescrever fármacos que bloqueiem a produção do ácido úrico desse paciente. Mas o problema também pode estar assim, ó, o ácido úrico no sangue ele está aumentado, porém a excreção na urina está reduzido. Aí alguém poderia falar, poxa vida, o ácido úrico está aumentado no sangue. Ele está aumentado no sangue porque a excreção na urina está reduzida, aí ele aumenta no sangue. Então o problema aqui, neste caso, é na eliminação do ácido úrico. E neste caso, o tratamento é outro. Perceba que eu tenho uma linha de raciocínio, aumento da produção, excreção normal. O tratamento é de uma forma. Aumento na produção normal, mas excreção reduzida. Se a produção dele está normal e a excreção está reduzida, o que vai acontecer? O ácido úrico vai aumentar no sangue. Como que eu vou ver que a excreção está reduzida? Porque nós vamos dosar o ácido úrico na urina também. E aí, neste caso, o tratamento é outra linha de tratamento. Quem
Quem que faz esse tipo de diagnóstico e de tratamento? Uma especialidade chamada reumatologia. Você deve consultar o seu reumatologista, a sua reumatologista, porque é ele, é ela que vai ter a capacidade de poder pedir esses exames e interpretar esses exames para saber se vai prescrever medicamentos para bloquear a produção do ácido úrico ou medicamentos para aumentar a excreção do ácido úrico. Eu espero ter sido claro para você nesta nossa explanação. Se você gostou dessa explanação, nós vamos ali fazer mais vídeos para aprofundar nesse assunto. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e deixasse o seu joinha. Mais uma vez, obrigado pela atenção.